Evangelho segundo João, capítulo 8. Verso 12 até o verso 20. Diz assim a Escritura Sagrada, João 8, 12 a 20. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: Tu dás testemunhos de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: Onde está teu Pai? Respondeu Jesus: Não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. Proferiu eles estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo. E ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Senhor, quando nos achegamos diante da Tua santa presença mais uma vez, para ouvirmos a Tua voz, nós clamamos ao Senhor graça, misericórdia, a iluminação do Espírito Santo, porque somos pecadores e incapazes, obscurecidos de pensamento, se não fosse o Teu Espírito e a Tua graça sobre nós. Nós não enxergaríamos a luz e não teríamos como andar. Derrama essa graça no nosso meio, pedimos isso humildemente. Revela a Tua glória, a Tua salvação, o Teu nome no nosso meio essa noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. O texto sagrado, irmãos, que nós estamos diante dele, João capítulo 8, 12 em diante, ele tem em si só, usando aqui as palavras de J.C. Ryle, tanta informação em poucas palavras que é difícil você capturar todas as ideias que estão aqui pela complexidade usada no próprio texto. Entretanto, nós temos diante dos nossos olhos um dos textos mais ricos. Né? Quando, por oportunidade de ler alguns comentaristas e estudar um pouco esse material, você pode se deparar exatamente com a riqueza desse conteúdo, mas com a alegação muito clara de que nós estamos diante de um texto riquíssimo, complexo, de grandes verdades que falam acerca de Deus e das pessoas da Trindade com muita clareza. Jesus Cristo está ainda celebrando, lembrem-se, o último dia da festa do tabernáculo ocorreu. Se você lembrar muito bem da narrativa que nós já expomos anteriormente, não é? Que o final do capítulo 7, ele lida exatamente com a festa do tabernáculo, quando no último dia o Senhor Jesus se levanta e diz: Eu sou a água, é aquele que beber da água que eu dou, que eu sou, que eu tenho, esse fluirá de dentro de vós rios de água viva. O Senhor declara que ele é a fonte da água. Ora, agora nessa festa, que era também, lembrem-se, um lugar onde é lembrado o deserto, é importante trazer isso à memória. A festa do tabernáculo era uma festa em que eles habitavam por 7 dias
em cabanas, essas cabanas lembrando o período que eles andavam no deserto, exatamente o período em que eles caminhavam pelo deserto. Era essa a festa e tinha essa característica. Então, haviam muitas luzes naquele lugar, porque cada casa tinha sua luz. E eles, então, podiam enxergar de alguma maneira aquilo que eles estavam fazendo, colocados, dispostos por vários lugares ao redor do santuário. Jesus, então, se levanta e diz: eu sou a luz do mundo. Perceba, no deserto também, eles passavam por necessidades, e a água era uma grande necessidade. E não poucas vezes eles reclamavam da falta de água e murmuravam contra o Senhor. Agora no tabernáculo o Senhor diz: eu sou a água, eu sou a fonte da água da vida. E nesse momento, no mesmo contexto, ele também se dirige ao povo dizendo: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Ora, trazendo isso à memória, não é? Lembrando então que isso está dentro de um contexto da celebração da festa do tabernáculo, lembrando também que a festa do tabernáculo traz à memória o período do deserto. Nós podemos trazer também à memória o que Deus fazia no deserto, perceba, não é? Se você, por exemplo, abrir as Escrituras Sagradas comigo no livro de Êxodo, por favor. Êxodo. No capítulo 13, verso 21 e 22. Nós estamos informados ali. Então o Senhor ia diante deles, de dia, numa coluna, não é? Como uma nuvem. Perceba, durante o dia a nuvem os conduzia. E de noite era um fogo que dava luz, isto é, que iluminava o seu caminho. Então, dia e noite, o Senhor estava com eles. Tanto a nuvem de dia, como a luz à noite. Perceba que aqui o Senhor, então, ele está exatamente nessa festa, lembre-se, era essa a realidade do deserto. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. E aqui, o Senhor então descreve que o caminho pelo deserto é um caminho obscuro, é um caminho difícil, é o caminho de trevas. E as trevas não são apenas a realidade do que você vê, as trevas elas estão na sua mente, a incapacidade de ver, a incapacidade de compreender. Interessante que o texto diz: quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. O Senhor dispõe, então, exatamente o entendimento de que, e esse é um conflito muito claro em João, luz e trevas, luz e trevas. Esse é um conflito claro em todo o Evangelho de João. Você pode, por exemplo, voltar comigo para o capítulo 1 do Evangelho de João, por favor. Você vai, então, encontrar lá a mesma declaração. Verso 3 em diante, diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Veja ainda, houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, entenda. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina a todo homem. Vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O mundo não o conheceu. O Verbo estava no mundo. Ele veio ao mundo e ele ilumina a todo homem. Percebe então que aqui o que o João está descrevendo é: Jesus Cristo é a luz do mundo. E ele vai declarar isso abertamente, lá com as palavras do próprio Cristo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue
não andará em trevas. Ora, eu sou a fonte de água, quem bebe não terá sede. Eu sou a luz, quem me segue não anda em trevas. Você percebe que o Senhor está dizendo, a plenitude de todas as coisas está nele. Todas as nossas necessidades, entenda, a sede é satisfeita e as trevas se dissipam diante dos nossos olhos, como o texto claramente nos assegura. As trevas não têm autoridade sobre a luz e elas não prevalecem contra a luz. Quando você pega um texto como de Paulo aos Romanos, por favor, abra sua Bíblia comigo. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1. A partir do verso 18, diz assim o texto sagrado. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Veja a descrição de Paulo. Não deram graças, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Entende que o conhecimento de Deus é que ilumina a mente do homem. Sem o conhecimento de Deus, o homem anda em trevas. Ora, isso me faz pensar, irmãos, que nós vivemos numa sociedade de grandes descobertas, de grande benefício, de grande riqueza e de grande glória nessa terra. Me permitam contar um diálogo, uma conversa muito interessante que tive com o pastor que nos hospedou na cidade de Genebra, pastor chamado Roger Sewell. E nós tomamos café juntos na quarta-feira antes de eu ir embora, e estávamos sentados e nós estávamos conversando sobre o cristianismo em Genebra, ele me dizendo que a igreja dele era a única igreja evangélica na cidade de Meran, que é a grande Genebra. Era a única igreja evangélica em toda aquela região. O resto era liberalismo em todas as áreas. E as palavras dele foram as seguintes. Eu falando da maneira organizada como eles viviam, ele disse: pastor, ainda aqui existe 30% de estrangeiros nesse país. Em Genebra é aberta aos refugiados. Então existe muita gente fora. Mas se o senhor entrar no interior da Suíça, o senhor vai ver que lá as coisas são quase perfeitas. A água, a rua, tudo é limpo, tudo é organizado. Ele diz: só tem um problema. Só tem um problema. Eles não entendem as necessidades espirituais. Eles estão mortos, vivendo organizadamente, mas mortos, sem vida, perfeita a vida praticamente, mas sem o Evangelho. E é isso que o Evangelho mostra. Ora, ele mostra o indivíduo que está vestido com a melhor roupa e diz: você está nu. Ele pega o indivíduo que tem a melhor visão e diz: você é cego.
Ele pega o indivíduo que é o mais inteligente e diz: você é uma mula de Balaão, você é ignorante, você não entende as coisas de Deus. Ele é incapaz de compreender as coisas do Senhor, porque eles andam em trevas. E a pior delas é a falta de compreensão, de entendimento da verdade. Ele anda nesse mundo, ele tem a glória dessa terra, ele usa a beleza dessa vida, mas ele é cego, é incapaz de compreender o Evangelho. O Senhor diz: eu sou a luz do mundo, e quem me segue nunca andará em trevas. Interessante nós pensarmos sobre isso, porque as trevas, elas são realidades em vários níveis da nossa vida. Existe o vale da sombra da morte. O Senhor chega a dizer no Salmo 23, guia-me pelas veredas da justiça. O Senhor no vale da sombra da morte, tu estás comigo ali. Ouvindo um sermão, ouvi alguns sermões que tratam do Evangelho de João, no capítulo 8, ouvi um sermão de Sinclair Ferguson. Ele conta uma história que me deixou impactado. Ele diz que, certa vez, falando sobre a luz que ilumina a alma nas trevas, ele disse que o pai dele foi diagnosticado com uma enfermidade e tinha 6 meses de vida. E foi a oportunidade que Deus deu para que eles pudessem ter uma conversa mais íntima, de coração. Ele era muito envergonhado, ele e o pai dele. Tanto é que quando ele disse que ia ser pastor, ninguém acreditava pelo fato dele ser um homem extremamente envergonhado, tímido. E ele diz que o pai dele veio a falecer. E ele ainda teve a oportunidade com o pai dele, depois voltou para casa. Quando ele está em casa e conversando com os amigos, ele foi fazer um casamento. Eu até achei interessante, era meia-noite, ele estava tomando um chocolate quente. Ele disse que recebe um telefone, o irmão dele tinha acabado de morrer subitamente. Aí ele disse que foi um dos momentos mais angustiantes da minha vida, ele disse. As trevas tomaram conta do meu coração. E eu fiquei preocupado com a minha mãe, que já era idosa. Pouco dia depois, pensando como eu chegaria lá para falar com ela, recebo a ligação. Sua mãe também foi para habitar com o Senhor. Dias de angústia. Aí ele disse: mas quem segue a Cristo, não anda nas trevas. Então a luz que iluminou a minha mente foi a Escritura, que disse: aquele que não poupou o seu próprio filho, acaso não me dará todas as coisas que eu preciso? Ele disse: esse foi o texto que encheu a alma dele de paz e conforto. O texto diz: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não anda em trevas. Mesmo nos dias mais obscuros da nossa alma, nós sabemos para onde vamos e o que estamos fazendo. O Senhor Jesus Cristo, então, continua o texto, por favor, volte comigo. Então lhe objetaram os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: posto que eu testifico de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Veja o argumento de Cristo. Eles estão se baseando numa lei. A lei é: preciso de testemunhas, e o meu testemunho não é válido, então é de outro testemunho, não meu.
Ele está dizendo, ora, o Senhor testifica de si mesmo, não é válido. Ele disse, porque eu testifico de mim é válido, porque eu sei de onde vim e sei para onde eu vou. Você percebe, aqui o Senhor está falando de João capítulo 1, porque ele é Deus, estava com Deus, e ele veio e se tornou homem, o verbo se fez carne, e ele sabia para onde ia, ele sabia que ia morrer, ele sabia que ia sofrer, e sabia que ia ressuscitar, e que voltaria para a glória. Ele sabia de onde vinha e para onde ia, então ele conhecia todas as coisas. Mas eles não sabiam. Veja o que Jesus diz a eles. Porque eu sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vocês não me conhecem. Você não sabe que eu vim do Pai. Ora, é essa a lógica de João. Toda a tese de João é. Porque tudo isso que eu estou descrevendo a vocês é com uma intenção. Para que vocês saibam que eu sou enviado de Deus, do Pai. É essa a tese de João. Jesus Cristo foi enviado pelo Pai. Então ele está dizendo, eu sei de onde eu vim. Eu vim do Pai. E sei para onde eu vou. Ora, é interessante, irmãos. A questão filosófica, quem eu sou, o que eu faço, para onde eu vou, tudo isso se resume na pessoa de Cristo. De onde ele veio, para onde ele vai, é o caminho que trilhará aquele que o segue. É caminho que trilhará aquele que o segue. Vocês não sabem de onde eu vim, nem sabem para onde eu vou. Eu sei de onde vim, e eu sei para onde eu vou. E o conhecimento de Cristo mostra, eu sou eterno. Ele está descrevendo o Criador de todas as coisas, o sustentador da vida. Eu sei. Por isso meu testemunho é verdadeiro. Interessante, veja que na sequência ele diz, vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. É um texto complexo, exatamente porque parece que Jesus está dizendo, eu não julgo, não é que ele está dizendo que ele nunca vai julgar, mas ele não julga. Mas é melhor, e aí eu gosto muito do que R.C. Sproul diz, ele diz assim, ele prefere entender, eu a ninguém julgo desta forma. Isto é um modo como eles julgam, Cristo não julga dessa forma. Veja como é que eles julgam, vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Então, eu não julgo segundo a carne, eu julgo porque eu conheço. Porque a carne, ela é falha, ela não conhece todas as coisas, o homem não compreende tudo. Eu julgo segundo o outro padrão, não segundo o padrão de vocês. É isso que ele está dizendo. Aí Jesus está dizendo, as palavras de Cristo, vós julgais segundo a carne, eu ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro. Porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Não sou eu só, mas aquele que me enviou. Aqui, perceba, aqui a declaração, aquele que me enviou. Lembre-se, irmãos, venha comigo, só para você ver que essa é uma construção importante, porque isso vai ser declarado com todas as letras no decorrer do Evangelho de João. Por favor, no capítulo 17 do Evangelho de João, por favor, abra sua Bíblia comigo. Ele diz assim, verso 2 em diante. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Você percebe, a declaração é essa. Veja, a vida eterna é esta. Então você percebe quando ele diz, vocês não sabem de onde eu vim, nem para onde eu vou, logo, você não sabe de onde eu procedo. Você não sabe que eu fui enviado pelo Pai. E essa é a fé. Crer em Cristo é saber que ele foi enviado por Deus. Aí ele diz, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa declaração é muito clara. Veja ainda, por favor, no último capítulo de João, capítulo 20.
Veja aí no verso 31. Verso 30 e 31, já famoso versículo conhecido nosso. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo. Que Cristo? O Filho de Deus, isto é, de onde ele vem. Ele é o Filho de Deus. E para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Ali o Senhor está dizendo, vocês não têm conhecimento. Vocês não têm vida. Vocês julgam segundo a carne. O problema é que vocês estão nas trevas. E você imagina um homem julgando a Deus e as coisas de Deus. Experimenta tirar os teus olhos das Escrituras Sagradas e do Evangelho e andar nesse mundo. Experimenta ouvir as vozes das filosofias e dos conceitos dessa terra. Ora, é uma coisa impressionante. Meu filho estava dizendo a mim que foi para um aulão numa determinada escola, e que não é cristã, mas uma outra escola que é parte do preparo para o vestibular, para o Enem, né, hoje em dia. E lá, ensinando o conteúdo, eles estavam doutrinando os alunos, falando a eles que não existe diferença, que existe diferença entre sexo e gênero, falando conceitos, que o sexo é uma coisa, o gênero é outra, e aí você pare para pensar. Irmãos, esse é o mundo que anda em trevas e que quer instruir o teu filho no caminho que ele deve andar. Esse é o ensinamento lá fora. Não existe mais verdade absoluta, agora nós andamos em trevas. O que João descreve aqui, irmãos, é o Jesus que foi enviado por Deus. É o único que ele sabe de onde veio e para onde vai. Ele conhece de eternidade a eternidade. É interessante que essa é uma declaração dos Salmos. De eternidade a eternidade tu és Deus. Salmo 90, a beleza do Salmo 90. Ele diz de geração em geração, mas antes ele diz de eternidade a eternidade. Franz Schaeffer falou certa vez nesse texto. Antes da história e depois da história, ele é Deus. Antes do tempo e depois do tempo, de eternidade a eternidade, ele é Deus. Jesus diz, eu sei de onde eu vim, e eu sei para onde eu vou. Eu conheço, eu sou o Senhor de todas as coisas. Vocês julgam, porque andam nas trevas. E aí, ele, na sequência 16, ele diz, se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Extraordinário esse texto, porque aqui João faz uma declaração importante, irmãos. Ele mostra a distinção das pessoas da Trindade. Não é? Muito categoricamente, são pessoas distintas. Ele é Deus, mas ele é distinto do Pai. Interessante isso, né? Veja, eles não podem ser divididos, né? Mas eles são distinguidos. Você não divide a divindade. Não são três deuses. Há um só Deus. Mas eles são distinguidos. O Filho é distinto do Pai, porque ele é a imagem dele, como diz Hebreus capítulo 1, verso 2. E João, no capítulo 8, versos 17 e 18, diz exatamente isso. E Jesus diz, olha, o Pai é testemunho,
e eu também sou testemunha. Veja, não precisa de duas testemunhas na sua lei, então eu apresento duas. Você percebe? Ele não está dizendo que é a mesma pessoa, são duas pessoas. Eu e o Pai testemunhamos. Eu e o Pai testemunhamos. Percebe que o conhecimento de Deus, ele passa pela redenção, e a redenção passa em saber quem é Deus, ele é, ou quem é Cristo, o Filho de Deus, ele é Deus. É isso que o credo de Atanásio declara categoricamente. Ele diz assim, que para que haja salvação verdadeira, alguém precisa ter a verdadeira fé, que declara um único Deus que subsiste em três pessoas. Ora, você entende? Quando ele diz para que eles saibam que eu sou enviado pelo Pai, ele está dizendo para que eles saibam que o Filho é uma pessoa distinta do Pai, mas o Filho é Deus. Essa fé redime o homem. Essa fé salva o homem. A doutrina da Trindade não é uma doutrina que é para ser discutida ou não. Ela é fundamental para a salvação do indivíduo. É fundamental para a salvação do indivíduo. Interessante, no próprio Evangelho de João, você vai ver que a própria terceira pessoa da Trindade é distinta do Pai e do Filho. Por exemplo, em João, no próprio Evangelho de João, capítulo 14, veja lá, por favor. João 14. Verso 16 e 17. Diz assim, e eu rogarei ao Pai, veja, Jesus está dizendo, eu vou rogar ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Veja, Jesus diz, eu rogo ao Pai, e Ele enviará outro Consolador. Jesus roga a Deus, e Ele envia outro Consolador. A Trindade revelada na estrutura da revelação do Evangelho de João. Conhecer a Cristo, então, o julgamento dele é verdadeiro, porque Ele é Deus, mas porque também Ele, como homem, Ele tem o Espírito Santo. Isso é interessante notar na Escritura, porque Ele é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. E eu dou testemunho de mim mesmo. Se eu julgo, meu juízo é verdadeiro. E a razão é essa, diz o Senhor, porque não sou eu, não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Não é apenas o meu testemunho. E aí você vê, não existem duas verdades na Trindade. Por isso que existe um único Deus. Não existe três poderes, um só todo-poderoso. Os três são eternos, mas existe um eterno. Os três são infinitos, mas você não tem três infinitos. Você tem um Deus único, infinito e eterno. Percebe que aqui o Senhor está dizendo, e aqui é a grande verdade, eles dizem a mesma verdade. Eu dou testemunho não sozinho, porque o meu Pai dá testemunho acerca de mim. E aí o Senhor vai e traz a lei. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Pronto, duas pessoas estão julgando a lei. Testemunho de duas pessoas distintas, que falam a mesma verdade. Então eles lhe perguntaram, onde está o teu Pai? Respondeu Jesus, não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. E aí vem o caráter da revelação. Você não conhece a Deus, Pai, para conhecer o Filho. Você conhece o Filho para conhecer o Pai.
Isso é interessante notar, porque, nesse sentido, irmãos, a religião que os homens amam é a religião de Deus sem Cristo. Os homens amam a religião de Deus sem Cristo. Porque a religião de Cristo é da morte, é da negação de si mesmo, é fazer a vontade do Pai, não a sua. A revelação do Evangelho, ela é diferente da ideia de alguém que quer conhecer a Deus à parte de Jesus Cristo. E essa é interessante porque vocês não conhecem a mim nem a meu Pai. Se conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. Nós somos duas pessoas distintas. Temos vontades. Eu dou testemunho e ele dá testemunho. Mas ele diz também, se você me conhece, você o conhece. Por quê? Porque eu vim revelá-lo. Ninguém vai conhecê-lo, senão por mim. Isso está tão claro, irmãos, por exemplo, no próprio Evangelho de João, no capítulo 1, por favor, volte comigo lá para o capítulo 1, que o capítulo 1 ele é como se fosse uma casa de sementes, não é? Onde tudo que vai ser dito no Evangelho de João está lá. Toda a semente está lá. Você só no capítulo 1 você vai buscar tudo que está em João está no capítulo 1. Ele como que resume todo o livro no capítulo 1. É por isso que sempre nós estamos voltando para o capítulo 1, porque lá é a fonte de tudo que vai ser desenvolvido em todo o livro. Não é? Veja, João no capítulo 1, não é? As palavras do Senhor Jesus Cristo são exatamente no verso 18. Veja comigo, ele diz, ora, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, entende? Jesus Cristo, Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Ora, você não tem como conhecer a Deus se não for por meio de Cristo. E isso já foi dito anteriormente, mas é importante trazer à memória nosso entendimento dessa estrutura de João. Você entende que, veja, a ideia é aquele que tem autoridade é o que foi enviado. Então, Jesus Cristo foi enviado pelo Pai. O Espírito foi enviado pelo Pai e pelo Filho. E os apóstolos são enviados pelo Espírito. Você entende, então, que a autoridade da igreja está na base daqueles que foram enviados por Deus, para que vocês saibam que nós somos enviados pelo Senhor. Ora, essa é a tese dos apóstolos. Nós andamos com Ele, nós conhecemos a Ele, nós vivemos com Ele. Nós somos enviados por Ele. O Evangelho, então, vai exatamente mostrar Jesus Cristo é aquele que pode revelar a Deus somente. Você não pode conhecer a Deus a parte de Cristo. Porque só Cristo julga, não pela aparência, mas porque Ele conhece o coração. Ele não julga segundo a carne, Ele julga porque Ele conhece a verdade, Ele é a verdade. Ele é Deus. E é por isso que é descrito no texto exatamente essas palavras. Voltando para a sequência do João 8, por favor, você vai encontrar então, final do verso, as seguintes palavras. Verso 19, onde está o teu Pai? Respondeu Jesus, não me conheceis a mim nem a meu Pai. Veja que interessante. Você não conhece a mim nem a meu Pai. Se conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. Vocês não sabem quem eu sou. Interessante que no mesmo capítulo 1 de João, onde é a fonte de tudo que está no Evangelho de João, você vai ouvir as palavras do Evangelho dizendo, categoricamente, não é? Quando ele vai descrever, não é? Que esse conhecimento de Deus, a todos aqueles que creram no seu nome, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Isto é, ser filho de Deus é crer no nome daquele que foi enviado por Deus. Esse é o conhecimento.
E aí, entenda que no mesmo capítulo 8 do Evangelho de João, por favor, né? Veja que essa verdade vai ser declarada mais na frente, de uma outra forma, quando o Senhor diz no verso 43, né? Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Veja, vós sois incapazes de compreender a minha linguagem. E por que não entendem a minha linguagem? Porque vocês são filhos do diabo. Vocês andam nas trevas. Com toda a modernidade e com toda a transformação que vivemos nesse mundo, andamos nas trevas. Porque não conhecemos a Deus em Jesus Cristo. Que conhecimento tem um homem? Aí você fica impressionado, né? Como é que um homem que se diz conhecedor, intelectual, ele abre a sua caixa de ferramentas contra o Evangelho e começa a mostrar que a palavra é mentirosa, que a Bíblia faz chacota das Escrituras e coloca um padrão de autoridade que está na ciência, nele mesmo. E muitos seguem esse padrão. Conceitos, valores que são completamente insustentáveis moralmente à luz da Escritura Sagrada, mas que eles se opõem frontalmente ao Evangelho. E de repente você encontra alguém que creu no Evangelho, que andava assim, e você vê a transformação que ocorreu na mente dele. Ele se sujeita, se submete às verdades de Deus. A última parte desse verso nos traz uma informação que aparentemente é desnecessária, mas não é. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando o ensinava no templo. E ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Interessante que esse lugar do gasofilácio, né, essa informação eu encontrei mais no material do R.C. Sproul. Ele diz que esse gasofilácio está muito ligado à ideia de era um lugar dentro do santuário onde haviam alguns chifres. Era interessante que onde eram colocadas ofertas para os necessitados, eram os dons, era para socorrer as pessoas. E as pessoas doavam dinheiro às pessoas, e era dado à igreja, santuário, para servir aos necessitados. E Jesus ali naquele lugar está dizendo exatamente que essa é a maior dádiva que o homem pode ter, porque até mesmo a oferta que ele dá, o dinheiro que ele dá, a riqueza que ele pode ter, o poder, nada disso é capaz de iluminar o seu pensamento. Jesus Cristo ali está se colocando como aquele que socorre verdadeiramente o necessitado, não apenas o necessitado temporariamente de coisas dessa vida, mas aqueles que estão bem vestidos e descobrem que estão nus, como aqueles que estão morando em casas extraordinárias, mas descobrem que são sem teto, como aqueles que andam em carros potentes e descobrem que andam a pé. Jesus julga verdadeiramente, o homem julga pela carne, a aparência, o Senhor vê o coração. Porque
porque Ele é aquele que veio do céu e que vai voltar para o céu. Que de eternidade a eternidade é Deus. Ele é o presente de Deus, Ele é a oferta de Deus, Ele é o amor de Deus. E o homem que não o conhece anda em trevas, em densas trevas. Certamente nós temos o consolo do Senhor nas nossas dores e angústias. Tem uma oração, tem um livro de orações, dizem que é dos puritanos que foram selecionadas, e algumas foram até traduzidas para o português, tem algumas traduzidas na internet. Eu tenho o livrinho e tenho os CDs com todas as orações, elas são extraordinárias, assim, falam muito ao coração, impressionante. E uma delas diz o seguinte, ele diz: ajuda-me a entender que é no contrário que nós te conhecemos. Aí ele usa essa expressão para falar do seguinte, que é à noite que nós podemos contemplar as estrelas. Que é na nossa perda que nós conhecemos o maior ganho. Que é na nossa dor que nós conhecemos o maior alívio. Porque aqueles que andam em Cristo não andam em trevas. À noite, quando ela chega, você contempla as estrelas. Esse é um privilégio que só aqueles que conhecem a Cristo têm. Aqueles que me seguem não andam em trevas. Mas você não tem esse conforto porque você não conhece a Cristo. A tua religião é sem Cristo, o teu Deus é a parte do Evangelho. E você constrói um Deus segundo a tua própria imaginação. Jesus Cristo é aquele único que pode revelar a Deus. Se você não conhecer a Cristo, você não conhece a Deus. E aí eu trago à memória a narrativa do Êxodo, quando os trovões, os raios, os relâmpagos atormentavam o povo que estava ao pé do Monte Sinai. Eles então declararam assim, dizendo a Moisés: não permita que Deus fale conosco diretamente, porque necessitamos de um mediador. Então, Michael Horton, pegando esse texto, diz o seguinte, ele diz: ora, toda vez que Deus se revela aos homens sem Cristo, é juízo, é ira, é condenação. Mas quando Ele se revela em Cristo, é misericórdia, é graça, é salvação, é mudança, é transformação. O Evangelho, ele é a mensagem de Cristo. E nós carecemos desse mediador, porque senão somos destruídos. Onde ele se revela sem Cristo, raios, trovões e a sua ira será ouvida. Mas onde ele se revela em Cristo, e hoje, não endureça o seu coração. Se o Senhor fala contigo, não endureça o seu coração. Arrependa-se do seu pecado. Corra para Cristo. Ele é o único que te protege da ira de Deus.
e que te faz caminhar na luz nesse mundo de trevas. Mesmo nas trevas, Ele te faz contemplar a luz. Porque Jesus Cristo é a luz do mundo. E quem o segue não anda em trevas. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Te damos graças, Senhor, por Tua palavra nessa noite, pela oportunidade de ouvirmos o Teu Evangelho. Resplandece a Tua glória no nosso meio. Sim, Senhor, resplandece a Tua glória no nosso meio. Em Cristo Jesus, trazendo salvação no nosso meio.